Fascismo italiano, nazismo, salazarismo, stalinismo. Porquê é que foram todos impostos em meados do século XX? Porquê é que eram todos tão semelhantes, mas diferentes ao mesmo tempo? Como influenciaram a Segunda Guerra Mundial? O que fez com que esses regimes acabassem? Para respondermos a essas perguntas, precisamos de voltar atrás, mais especificamente, a 1929. A grande pressão do sistema capitalista foi um fenómeno causado pelo crash da Bolsa de Nova Iorque, que rapidamente destruiu a economia de quase todos os países do mundo, com exceção particular da URSS, devido às escassas relações comerciais com os países capitalistas. Dentro dos países que foram gravemente afetados pela crise económica mundial estavam a Itália, a Alemanha e Portugal. Mas ainda antes da Grande Depressão, o fenómeno que afetou maioritariamente a Alemanha, a URSS e a Itália foi a Primeira Guerra Mundial. A quantidade de mortes, destruição e miséria que causou aos países, tanto do lado vencedor como do lado perdedor, foi um dos fatores mais importantes para a chegada ao poder destes regimes extremistas. O fascismo italiano, como os outros extremistas, tirou proveito da situação económica para ascender e, eventualmente, chegar ao poder. A agitação social e o medo geral do comunismo impulsionou o crescimento do Partido Nacional Fascista, esfiado por Benito Mussolini. Este partido possuía milícias armadas que usavam uma grande violência contra grevistas e militantes de esquerda, demonstrando grandes sinais de opressão, mesmo antes de chegar ao poder. Em 1922, o rei de Itália rendeu-se às manifestações e à força do Partido Fascista, encarregando Mussolini de formar o governo. Em 1924, depois de muitos atos violentos e fraudes, os fascistas ocuparam grande parte do parlamento. Mussolini tornou-se senhor absoluto de Itália. Na Alemanha, a situação estava ainda pior, pois não só tinham perdido muitos recursos e vidas na Primeira Guerra, mas também tinham pesadas indenizações exigidas pelos seus vencedores. E quando começaram a recuperar da situação económica, a Grande Depressão atingiu ainda mais a Alemanha. Os partidos da oposição, tanto os de esquerda como os de extrema-direita, passaram a ser muito apoiados pela população, que estava desesperada por uma melhoria da sua situação. O Partido Nazi, um dos partidos mais ativos de extrema-direita, prometia mais empregos. A propaganda, manifestações, apoio financeiro dos grandes industriais e as milícias armadas, tal como no fascismo italiano, fizeram com que o Partido Nazi fosse o mais votado. Hitler absorveu os cargos de Presidente da República e de Chanceler, ficando com os poderes praticamente ilimitados. Na URSS, a situação económica e tensões sociais já existiam, mesmo antes da guerra. Houve uma tentativa revolucionária em 1905 que só acabou com muitas mortes e mais miséria. A Primeira Guerra Mundial agravou esta agitação. As suas consequências devastadoras promoveram a Revolução, que ocorreu em fevereiro de 1917 e obrigou o czar a abdicar. Foi criado um governo provisório, liderado por Kerensky, que só durou até outubro do mesmo ano, quando os bolcheviques tomaram o poder, com uma revolução liderada por Lenin e Trotsky. Com a morte de Lenin em 1924, a sua sucessão encontrava-se difícil, havendo dois dirigentes do Partido Comunista a disputar a liderança da URSS, Trotsky e Stalin. Stalin ganhou a disputa e expulsou Trotsky da União Soviética, sendo exilado no México. Stalin tornou-se assim chefe da URSS. Em Portugal, a situação económica também não se encontrava estável. A ditadura militar não parecia ter resolvido nem a estabilidade política, nem os problemas financeiros. António de Oliveira Salazar usou a propaganda a seu favor, como os outros líderes dos regimes fascistas, mas recusou-se a ocupar o cargo de Ministro das Finanças, a não ser que obtivesse todos os poderes que exigia. Quando finalmente ocupou o cargo, imediatamente aplicou medidas que conseguiram eliminar o déficit financeiro, fazendo ganhar o prestígio que precisava para chegar ao cargo de Primeiro-Ministro, acabando a ditadura militar e dando início ao Estado Novo. Todos estes partidos tornaram-se o único partido nos seus países. Eram todos muito semelhantes, com a diferença de que o stalinismo era de extrema-esquerda, enquanto os outros eram de extrema-direita. Todos estes partidos possuíam polícias armadas, umas menos perigosas que as outras, mas todas extremamente violentas com os seus opositores, que acabavam sempre mortos ou em prisões, sem julgamento justo. Para espalhar as suas ideias e omitir os opositores, estes partidos também recorreram à propaganda, como jornais, cinemas e rádio, censurando tudo o que era contra o partido e promovendo o que era a favor. As greves e sindicatos foram muito controlados e até em alguns casos completamente proibidos. Para garantir o controle sobre a população, especialmente nos regimes nazista e stalinista, recorreram ao terror policial.
Destacava-se também, no stalinismo, o culto da personalidade, um fenómeno em que Stalin utilizava estátuas e retratos como propaganda, espalhando tudo pelo país e fazendo as pessoas acreditarem que ele possuía qualidades e capacidades geniais ou sobre-humanas, segundo essas obras. Os regimes de extrema-direita, tentando garantir a permanência do partido, obrigavam os jovens a pertencerem a organizações do tipo militar. Nestas organizações, ensinavam coisas como a obediência ao chefe, nacionalismo e disciplina. Na Alemanha, era chamada de juventude hitleriana e em Portugal, mocidade portuguesa. Os regimes fascistas eram conhecidos também pelas suas leis raciais, destacando-se o nazismo pelas perseguições e genocídio dos judeus, que marcaram para sempre a história da humanidade. A Itália foi o primeiro regime fascista a divulgar os seus princípios, dando origem ao nazismo e ao salazarismo. Tinha um caráter imperialista, tendo conquistado a Etiópia em 1936. Interviu também na Guerra Civil Espanhola, ajudando o lado nacionalista, juntamente com a Alemanha e Portugal. A Alemanha queria alargar os seus territórios e acreditava no domínio da raça germânica. Começou por invadir a Áustria, seguida pelo norte da Checoslováquia e depois pelo sul. Isto preocupou os outros países da Europa. Embora a expansão mundial fosse um dos objetivos da URSS, Stalin pretendia desenvolver primeiro o país. Hitler e Stalin estabeleceram o Pacto Germano-Soviético de não agressão, em que planeavam partilhar a Polónia e os países bálticos. A Alemanha, com a ajuda de Itália, tentou dominar a Europa toda, mas a Itália acaba por mudar de lado depois dos aliados se libertarem a Itália das mãos de Mussolini, que foi preso a pedido do próprio rei. Acabou assim o fascismo italiano. O nazismo não durou muito mais, com a desnazificação da Alemanha depois da derrota na Segunda Guerra Mundial. Para a URSS, por outro lado, isto foi só o início da sua expansão. Com a derrota da Alemanha, a URSS, um dos países do lado dos aliados, teve direito a uma esfera de influência nos países vizinhos onde podia espalhar os seus ideais. O comunismo rapidamente espalhou-se, com outros partidos esquerdistas a serem criados. Ocorreu um fenómeno chamado mundo bipolar, devido à clara divisão de ideias entre duas partes do mundo. Houve eventualmente um conflito com os Estados Unidos, conhecido como Guerra Fria. Stalin morreu em 1953 e foi sucedido por Nikita Khrushchev. 3 anos depois, Khrushchev denunciou o culto da personalidade e os erros do governo, pondo finalmente um fim ao stalinismo. O salazarismo, por outro lado, acabou com uma revolução do próprio povo. 4 anos depois da morte de Salazar, a 25 de abril de 1974, houve a Revolução dos Cravos, que acabou oficialmente com o governo salazarista.